Casa de pequeno esteio, Mucoca, terra das palmeiras imperiais. O céu mais lindo desse canto do Brasil. Todo mundo já sabe porque o nome da cidade é Mococa. Mas vamos relembrar? Em 1814, quando já estava aqui a Capela Curada, que deu origem ao povoado de São Sebastião da Boa Vista, passou por aqui o capitão Mor Custódio José Dias, que viu os casebres e comentou: olhem aí as mocoquinhas. Das Sesmarias vieram as fazendas. Das fazendas, a devoção a São Sebastião, santo que deu início a uma capela. E foi graças a esta capela, que antes era ocupada no espaço aqui da Igreja do Rosário, que começou a construção de um povoado, uma freguesia que mais tarde se tornou Mococa. Em 1846, aqui eram cultivadas as principais fontes de riqueza da cidade, as lavouras de café. Foi então que mais tarde vieram os famosos casarões. Começaram a chegar também nesta região os imigrantes, pessoas de várias partes do mundo, a maioria italianos. E eis que o comércio começa a se destacar por aqui. Tudo começou nesses arredores desta praça, onde tem ali acima a Igreja do Rosário e ao fundo o Mercado Municipal. Este aqui foi um pedacinho muito frequentado e tem gente que lembra de várias histórias por aqui. E falando na praça, esta estátua que ilustra os fundadores de Mococa é uma obra de um italiano. Bem, na verdade, mocoquense, porque ele nasceu aqui, por acaso, mas nasceu. E que colocou Mococa praticamente no mapa. Bruno Jorge. Quando for eu abrir. Bem, nas páginas que contam a história de Mococa, tem gente que tem lindas memórias de endereços que fizeram e ainda fazem sucesso. Vamos conhecer as lembranças de um passado não tão distante, que é pouco comentado, mas que também é inesquecível para quem viveu. Por exemplo, diversão. Já parou para pensar como era o lazer por aqui há cerca de 50 anos atrás? Eu lembro de quando eu comecei a cantar Mococa, entendeu? Com 12 anos, comecei a cantar. Já naquele tempo já fazia barzinhos que tinha em Mococa. E comecei cantando também na Rádio Clube de Mococa. E depois, na primeira FICAM, que era a primeira feira agropecuária que teve em Mococa, que era lá onde que era a Cooperativa dos Cafeicultores, eu comecei cantando lá com a banda do Sr. Antônio Soares. E me lembro também do coreto que tocava música à noite, para o pessoal passear ali, tudo, fazer o footing lá no coreto. Era bom? Era muito bom. Essa época era muito boa. Comecei cantando lá, tinha o footing ali no coreto e a gente ficava ali. Eu era muito moleque na época, 12, 13 anos, 14. Eu lembro dessa época da música em Mococa. Olha só como era a piscina da AEM. Esta é uma das recordações da Mara, que também guarda muitas memórias. Eu passei a minha primeira infância no mercado. Meu pai era o gerente e lá existia uma casa meio velha, porém uma casa confortável. E ali eu passei a primeira infância, amiga das meninas do senhor Agostinho Batistella, das meninas do senhor Zé Nasser, das quais eu sou amiga até hoje, das meninas e dos meninos, eu falo que são meus irmãos de coração. E ali, aquele jardim do Rosário, havia um escudo que foi tirado dali, foi colocada a obra do Bruno Jorge no lugar, uma obra muito bonita. Então eu passei minha infância, primeira infância ali, brincando com a meninada. Aí depois eu me mudei para a Rua Visconde do Rio Branco e ali eu comecei o grupo Godoy. E o grupo do Godoy na época, era assim, o máximo. Aí depois do Godoy, eu entrei no Oscar Vilares, que fazia o exame de admissão, ingressava no Oscar Vilares. E aí Oscar Vilares passou a ser o ponto, né? O ponto da juventude de Mococa. E ali nós éramos como irmãos, porque todos os dias nós nos encontrávamos. As classes eram de menina e de menino.
E todos os dias nós nos encontrávamos ali, e é ali que nós marcávamos o nosso lazer, o nosso entretenimento. Então, dali nós marcávamos piscina, que é a Associação Esportiva Mocoquense, e ali nós marcávamos o cinema. Ruas e avenidas eram praticamente quarteirões e bem simples. Mococa era bem pequeno, né? Na minha época ela terminava ali na caixa d'água. Não havia nem a caixa d'água da Sabesp, que foi feito na 58, 59, quando o Jacinto Pisano era o prefeito, que morava inclusive aqui perto de casa, aqui na esquina. E era ali acabava aqui, não havia Vila Carvalho, aqui nesse lado de cima era a Igreja da Aparecida e aqui a Mocoquinha. Parava aí, acabava a cidade, não tinha mais nada. As vilas cresceram, há lugares em Mococa que eu não conheço, há pessoas que eu não conheço, porque antes eu conhecia todo mundo. Principalmente por ser professora na Eletrotécnica, eu conhecia todo mundo em Mococa. Hoje, se eu conhecer 25% é muito. Além do teatro, o sucesso naquela época era o cinema. Eu me lembro de que uma vez passou um filme com a Brigitte Bardot. Era assim, os meninos tinham adoração por ela. E neste filme, E Deus Criou a Mulher, se eu não me engano, ela parecia praticamente nua. E para o menor de 14 anos, não. Nós não pudemos entrar. Era um matinê aos domingos, né? E depois que a gente foi ficando maior, era o cinema à noite. Nós sentávamos numa fileira e os meninos, os colegas, sentavam na fileira atrás. Então era aquela paquera, sabe? De sentar no cinema atrás, às vezes de dar a mão. O Cine Mococa foi inaugurado em 59, eu tinha 14 anos. Naquela época a gente frequentava o Cine Teatro Central, né? Principalmente nas matinês. Matinê, seriados. Diversão da criançada era essa. E as praças, estas eram muito diferentes. Fonte não era nesse molde que é hoje. Tinha a Fonte dos Amores, tinha o Carramanchão, tinha tudo folhagem em volta, né? Tinha os bancos para a gente sentar. A gente, na época de moleque, ficava sentado ali. Bom, falando nisso, tem a nossa centenária Filarmônica, né? Que desde sempre alimentou os corações apaixonados. Filarmônica, eu lembro da Filarmônica. Isso, eu era vizinho do Sr. Cristóvão Maguedes, que era prefeito, e naquela época a banda saía fazendo alvorada nas madrugadas de Mococa, para amanhecer o dia. E como eu era vizinho do Cristóvão, então eu pegava uma carona nas alvoradas que eles iam fazer, ia tocar na casa do prefeito Cristóvão Maguedes. Escolas tinham sim os Cavilares, Barão de Monte Santo, Godoy. E as lembranças de grupo escolar, né? Não é como hoje que a criançada vai de van para as escolas, a gente ia tudo a pé, né? Ia juntando a turminha da criançada até chegar lá no Barão de Monte Santo. Depois teve os tempos de Oscar Vilares, eu fui estudar na Escola de Comércio e depois eu fui fazer o curso normal. Eu era meninota ainda, 22 anos, eu fui convidada pelo professor Palladini para assumir a vaga do professor Lando Lofrano, que era o meu ídolo. E eu era menina ainda, 22 anos, eu entrei assim como experiência. E fui ficando, e lá eu me aposentei em 1995, quer dizer que já faz 23 anos, né? E aquilo foi assim a minha vida. Então a Eletrotécnica, na época, eram 7 escolas desse tipo no estado de São Paulo. E para cá vinham alunos de Minas Gerais, da redondeza toda. Vinham alunos do Paraná, vinham alunos do Rio de Janeiro, do Mato Grosso. Bem, e o Ribeirão do Meio, olha aí como era. E o Ribeirão antigamente era um ribeirão pescoso mesmo, era lambari, bagre. E era comum aos sábados, por exemplo, o pessoal na ponte pescando de barco, né? Então a gente brincava aqui no rio também, tinha o dia que a gente ia brincar no rio, subia o rio caçando rã à noite. É tanta coisa que deixa saudades. Olha, acho que tudo, viu? Acho que tudo, principalmente os matinês, o mercado de gibi, infelizmente a gente não guardou, mas havia um verdadeiro mercado de gibi no cinema. A gente trocava o gibi, era tipo uma biblioteca ambulante. A gente trocava o gibi, no outro domingo a gente lia o gibi durante a semana, chegava no outro domingo, trocava novamente, então ia circulando.
Então a criançada naquela época lia o gibi mesmo. É a época que eu comecei a trabalhar na Rádio Clube, é a época que eu comecei a ter na época, hoje fala banda, né? Hoje tem um grupo aí, só era banda, mas na minha época tinha chamado de conjunto. Tinha os conjuntos. Tinha aqui Mococa, tinha o The Hair, tinha o New Musical Band e tinha o meu conjuntinho que era os Bárbaros. O que deixa saudade? Eu acho que é a adolescência. Queria ser jovem. Mas quer saber? 162 anos não é pouco tempo, não. É muita história para contar que não cabe em uma reportagem só. Motivo de orgulho por tudo que Mococa pelos artistas que tiveram em Mococa, Bruno Jorge, tinha o Rogério Cardoso, teve no esporte o jogador Mococa e outros tantos que fizeram pro Mococa já, né? É um orgulho de nascer em Mococa, orgulho de ser de Mococa. Ser mocoquense, na sua opinião, é um luxo. Sob estrelas mil, o céu mais lindo deste canto do Brasil. Esta cidade assim surgindo, aumentando, progredindo, a trabalhar, avante sempre há de brilhar.